Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe, continue te abençoando, pastor José Carlos. Meus amados irmãos, quero convidar a todos que trouxeram a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo de número 5. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 5, versículo 1 a seguir, nos diz assim a palavra do eterno Deus. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Podeis tomar assento, meus amados irmãos. Queremos aqui justificar a ausência do nosso pastor, devido à chamada para a obra a qual ele faz parte, e faz parte de um vasto campo, e a obra necessita dele, e assim ele foi fazer aquilo que o Senhor o chamou para fazer, que é fazer a obra de Deus. O nosso pastor tem feito com maestria e com dignidade e com transparência e com testemunho a cada um de nós. Que Deus continue abençoando a vida do nosso amado pastor Tiago. Lembrando aqui mesmo que ainda daqui a pouco nós iremos reforçar, sei que todos já têm feito, mas não esquecermos de estar orando pelos nossos pastores ali na cidade de Limeira, o nosso pastor Levi, nossa pastora Tânia e a nossa irmã Lia, né? Mas também vamos orar também para a senhora, viu, pastor? Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Meus amados irmãos, esse texto que nós lemos, diz-nos a palavra de Deus que o Senhor Jesus ensinava. O que mais me chama a atenção quando se fala do Senhor Jesus Cristo, que ele sempre obteve, pastor José Carlos, sucesso em tudo que ele fez, porque em tudo o Senhor Jesus Cristo foi exemplo para nós outros. O Senhor Jesus Cristo, quando ele fala a verdade, ele é a própria verdade. Então o Senhor Jesus Cristo, não é que ele falou, ele é a própria verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo falava daquilo que vivia e vivia aquilo que pregava. Muitas vezes nos dias atuais tem muitos homens que falam divinamente bem, que causa até mesmo emoções nas pessoas, mas não vive aquilo que prega. É bem verdade que muitas pessoas levam as pessoas até mesmo a emoção, e pessoas se levantam e até mesmo levantam ali com prantos e choro, mas após aquela mensagem linda e maravilhosa, a pessoa faz totalmente contrário àquilo que ensinou. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui, ele começa no seu Sermão da Montanha, ele começa aqui no versículo de número 3, ele começa dizendo assim: bem-aventurados pobres. Olha que interessante, bem-aventurados pobres. E ele começa dizendo aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Quando nós olhamos aqui, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, o pobre aqui não é aquele, melhor dizendo, que reconhece as suas necessidades espirituais. Não está falando de pobreza financeira ou de bens materiais, porque se riqueza levasse as pessoas ao delírio, a sua riqueza na totalidade, existia muito poucas pessoas, presbítero irmão Frederico, felizes neste mundo, porque é bem verdade que, segundo a estatística, somente 5% da população mundial retém a maior riqueza do mundo, ou seja, somente 5% dessa nação seria feliz. Mas o Senhor Jesus Cristo está dizendo que bem-aventurado é o pobre, porque olha bem, está dizendo aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, então a pobreza que fala aqui é aquele que reconhece as suas necessidades espirituais. Se for possível, eu gostaria de colocar o Salmo de número 42, o versículo 1, vai nos dizer acerca daquele que reconhece a sua necessidade. Salmo de número 42, versículo 1 a seguir ao 5, nos diz assim a palavra do eterno Deus, ou seja, o reconhecimento da sua necessidade espiritual. Salmo 42, versículo 1 diz assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Versículo 3: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dize constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui como eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Versículo 5: porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ou seja, então a pessoa, quando ele reconhece a sua carência, a sua necessidade de Deus, ele sabe que somente por Deus, que somente pelo Espírito Santo é que ele pode ser rico em Cristo Jesus pelo sacrifício da cruz do Calvário. Não tem ninguém que pode dizer rico sou simplesmente por possuir heranças ou bens materiais. Os bens materiais, sim, são bens, riquezas que são falíveis, que são passageiras, que podem ser roubadas, que a ferrugem e a traça destrói, mas a riqueza em Deus, ela permanece para sempre. Ou seja, então aqui está falando de pobre, daquele que reconhece as suas necessidades em Cristo Jesus. Eu posso dizer que, sem medo de errar, todos nós aqui somos carentes e necessitados das misericórdias de Deus em nossas vidas. O Senhor Jesus continua o sermão da montanha dizendo, no capítulo 5, o versículo 4, ele diz assim, olha aqui, 5 e 4, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Olha que interessante, bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. É bem verdade que nós podemos chorar de alegria, mas também podemos chorar de tristeza. Mas olha aqui que diz aqui, quando se fala, nós choramos em decorrência de nossa própria situação espiritual, porque há momento que nós enxergamos dentro de nós, não precisa de ninguém dos homens apontar, mas nós temos o Espírito Santo que sempre está nos mostrando a nossa necessidade de buscar Deus a cada minuto e a cada instante. É bem verdade, aqui numa ilustração, lá no fim do corredor sempre tem uma luz de alerta dizendo: busca-me, busca-me, busca-me mais. Quando nós estamos distanciando de Deus, o Espírito de Deus começa a cobrar de nós para que nós nos aproximamos, e muitas vezes nós choramos pela nossa própria situação espiritual, e muitas vezes nós choramos também por causa da situação espiritual que o mundo se encontra. Meus irmãos, nós sabemos que o mundo está em total desespero, está em um caos.
onde nós vemos as pessoas estão desesperadas, onde nós vemos o assunto é um só, se falando de pessoas enfermas, de pessoas que estão nessa e nessa outra situação. O mundo está desesperado. Vamos para as redes sociais, é A e B fazendo acusações, você é culpado disso, você é culpado daquilo, e um grupo defende A e um grupo defende B, mas a igreja, o crente, a pessoa salva, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ele está chorando, porque esse mundo está gemendo, está contaminado e está carente da misericórdia de Deus. Nós vemos que Isaías, no capítulo 6, o versículo 5, Isaías, quando ele olha para as nações, ele começa a dizer: ai da nação, ai da nação, ai do povo. Mas quando ele olha para si mesmo também, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Eu gostaria, se for Isaías 6:5, diz assim: então disse eu, Isaías, dizendo: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós olhamos para a santidade de Deus, quando nós olhamos para a glória de Deus, nós reconhecemos sobre nós o nosso estado de pequenez e de miséria, que nós somos falíveis e que não podemos ir ao lugar nenhum se a misericórdia de Deus, se a bondade de Deus não estiver sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para o Rei da glória, para o Senhor dos exércitos, eu tenho condição de julgar a mim mesmo e não julgar o meu irmão. Então tenho condição de dizer: ai de mim. Agora não é mais de ai das nações, mas é ai de mim mesmo. Ou seja, então nós choramos pelas nossas próprias necessidades espirituais, como também pelo estado que se encontra o mundo atual. Nós vemos aí governadores, imperadores de um lado e de outro, cada um querendo ter uma solução. Se pudesse, como num toque de mágica, ele resolveria toda a situação. Mas uma coisa eu quero alertar a cada um de nós aqui nesta noite: eu quero dizer que a solução, tanto para o Brasil como para o resto do mundo, é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, e a Ele seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Pode olhar para quem quiser, se não olhar para Jesus, não chegará a lugar nenhum. Então Isaías agora disse: ai de mim. Ele está dizendo: olha, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. É difícil falar isso, né? Reconhecer o nosso estado pecaminoso. E ele diz assim: e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Em uma tradução fala assim: ai de mim que vou perecendo, ou seja, perdendo as forças, sendo neutralizado. Porque quando nós olhamos para Deus, irmão, quando mais aproximamos de Deus, mais nós vamos vendo as nossas imperfeições. Quando mais nós vamos distanciando de Deus, mais nós vamos vendo as imperfeições das pessoas. É coisa interessante, quando nós estamos longe de Deus, a gente começa a apontar o dedo: olha, o fulano está errado, a fulana errou. Mas quando nós aproximamos de Deus, aí nós começamos a olhar o nosso estado de erro, de pecados que todos nós pecamos. Aí nós não olhamos mais para a vida do A, não olhamos mais para a vida do B, mas falamos como diz Isaías: ai de mim, pois estou perdido, ou estou perecendo. Porque quando mais próximo de Deus, mais aparecem as nossas deficiências. E o Senhor Jesus continua o sermão da montanha, no versículo, aleluia, que diz assim também: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Meus irmãos, eu sempre costumo dizer isso aqui: ser manso não é fácil. Não é fácil. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. Então não é depois que fica velho. Você quer ver? Nós não vamos fazer um teste, mas se tiver duas crianças, vamos pôr uma média ali de 5 anos de idade. Se um der um beliscão no outro, o outro de imediato quer revidar. O outro de imediato quer revidar. Eu tenho 8 netos e 4 filhos, eu sei muito bem o que é criança. E mesmo sendo velhinho de jeito, já fui criança um dia. Então a gente sabe que o homem sempre está pronto para revidar. Mas o Senhor Jesus diz assim:
Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão uma terra. Eu quis saber alguma coisa, herdar a terra, e eu vi algum escritor disse assim, que os mansos, quando teve uma perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo na Inglaterra, as pessoas que serviam a Deus na sua mansidão, cruzaram o oceano e foram para a América do Norte, e possuíram aquela terra, e hoje se tornou a maior nação do mundo. Então, quando nós somos mansos, quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, nós temos, por promessa de Deus, a herança sobre nós. Então olha aqui, eu anotei aqui: bem-aventurado são os mansos. Manso é aquele que demonstra total submissão à vontade de Deus, mesmo quando esta parece contrariar os seus próprios interesses. Irmãos, tem hora que a gente tem que renunciar ao nosso eu, tem que renunciar à nossa própria vida, por amor a Deus, por mansidão, por interesse daquilo que pode glorificar a Deus. Olha aqui, vou dar um exemplo, os irmãos me permitam. Uma certa feita, tinha no 4º batalhão um coronel, e ele não conversava com ninguém, ele não tinha o hábito de conversar com as pessoas, e às vezes o motorista que levava ele até em casa, pastor ali, chegava lá, para quem aqui foi militar, está aqui o irmão Jonas sabe disso, parava lá, abria a porta para o comandante, ele descia, não falava nem que podia ir embora e nem que era para ficar, e o policial ficava lá esperando a ordem para ir embora. E às vezes quando era 10, 11 horas, meia-noite, ele saía lá e falava: o que você está fazendo aí? O senhor não deu ordem? Não, você podia ter ido embora. Mas por mansidão, aquele irmão sempre guardou no coração aquele momento. Mas um certo dia, para que os irmãos entendam o momento de Deus, aquele homem sempre fazia isso. E aquele homem um dia foi em uma ocorrência no 4º batalhão, e tinha ali já 4 viaturas tentando capturar um fugitivo, e de repente chega o comandante, justamente com esse motorista, nosso irmão, quem conheceu ele era conhecido como Cabo Caratinga, mas o nome dele era, salvo engano, João Marques. Quando eles chegam lá, e o comandante olhando para ele, sempre viu aquele homem manso, sempre viu aquele homem humilde, aquele homem manso, e quando ele viu aquela situação, ele falou assim: olha, esse marginal só pode sair daí de um único jeito, porque ele vai resistir até a morte. E aquele irmão disse: comandante, o senhor autoriza eu ir até a ele? Ele falou assim: rapaz, mas não tem condição. Ele falou: tem condições. E aquele irmão tirou ali os seus equipamentos militares, o revólver, as munições, e colocou na viatura, e conversou com aquele marginal que estava dentro daquela casa, e disse para ele: olha, eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus com alegria, estou aqui em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que é para todo mundo fazer isso, mas estou contando um testemunho. E foi até aquele homem se entregou, e ele o conduziu para a delegacia. Ou seja, então aquele homem, naquele exato momento, ele praticou, não foi simplesmente um ato de heroísmo, mas na sua mansidão e crendo na bondade de Deus, Deus, através daquela vida, ele fez algo extraordinário. Por surpresa daquele homem, quando chega à casa do comandante, aquele homem bravo, que sempre o perseguiu, disse assim: olha, Zé Marques, a partir de hoje eu vou te tratar de maneira diferente, porque você é diferenciado de todos. Ou seja, quantas vezes aquele homem foi manso, o presbítero irmão Frederico, não disse alguma coisa por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então a pessoa, quando ele é manso, está dizendo aqui, ele é submisso à vontade de Deus, mesmo quando parece contrariar os seus próprios interesses.
Quem serve a Deus não serve aos seus próprios interesses, serve aos interesses de Deus. Tem muitas vezes que Deus permite na sua vida momento para te provar a sua mansidão. Deus permite, você fala: Senhor, dá-me paciência. E quando Deus manda a paciência, muitas vezes nós queremos questionar a Deus. Então, se o momento é Deus que está provando a sua mansidão, seja manso, porque o próprio Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É bem verdade que há momentos que nós pensamos: meu Deus, eu não vou suportar, mas está dizendo aqui, choramos, olha aqui, melhor dizendo, submissão à vontade de Deus, mesmo quando esta parece contrariar os nossos próprios interesses. Manso aqui também é aquele que, apesar de injustiçado, não procura a própria vingança, mas confia em Deus como seu legítimo defensor. Oh, maravilha! Fui injustiçado, não, agora eu quero fazer justiça. Não, ele está confiado que Deus vai fazer justiça em seu favor. Quando nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós saímos da condição de justiça para justiceiros. E ninguém aqui é lampião, e ninguém aqui é cangaceiro para fazer justiça com as próprias mãos. A própria palavra de Deus, se alguém puder me ajudar, mas diz a palavra de Deus que o Senhor fala assim: minha é a vingança. Então a vingança é de Deus. Se você está sendo injustiçado, se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, cala-te, silencia diante de Deus, seja manso, porque no momento certo Deus há de fazer justiça e Deus há de trazer a sua vitória, para que todos possam olhar para a sua vida e glorificar a Deus e dizer: verdadeiramente este é um servo de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olha aqui, eu queria ler, Marco, por gentileza, Lucas capítulo 18, versículo 8, por favor. E Lucas capítulo 8, 18, melhor dizendo, Lucas 18, versículo 8. Olha como é que diz assim, ó: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então olha bem, a justiça depressa, porque aqui fala de uma viúva que estava ali diante de um juiz, pedindo dia e noite, e ele até atendeu aquele clamor, mesmo sendo um juiz injusto. Agora imagina o nosso Deus, que é um Deus justo, que é um Deus de justiça. Por favor, Michael, Salmo 40, versículo 1. Olha como é que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, não há necessidade de nós fazermos justiça com nossas próprias mãos. Olha lá o que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, se alguém está te perseguindo, se alguém está cometendo injustiça contra você, ali está o remédio, é esperar com paciência no Senhor. Olha lá, ele se inclinou, ou seja, Deus curvou ali diante do pedido e ouviu o meu clamor. Versículo 4, por gentileza, Michael. Olha como é que diz o versículo 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem que se desviam para a mentira. Então, bem-aventurado, feliz é o homem que põe em Deus a sua confiança. Quando se fala de justiça, meus irmãos, o que mais nós vemos nesses últimos dias chama-se injustiça. O pastor Tiago falou esses dias aqui das injustiças que têm acontecido nesse país. Quando as pessoas possuem certas posições, quando possuem um poder aquisitivo abastado, sempre há justiça para esse povo. Mas quando é o simples, quando é o necessitado, nem sempre há justiça. As pessoas abastadas e que talvez têm cargos neste país, os grandes cargos, eles sempre têm, pode recorrer A, pode recorrer B, o simples não.
Mas uma coisa nós podemos dizer e temos certeza: o nosso Deus não comete injustiça. O nosso Deus é justo. Ele não dá o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Lá não tem ajeito, lá não tem arranjo. Deus é justo. Ele é o justo juiz e há de julgar a todos. Lá não tem aquele negócio: eu sou parente do fulano, o Beltrano mandou eu vir aqui. Não, eu trabalho com o doutor Cicrano de tal. Não, com Deus não é assim. Então está dizendo aqui, olha bem, apesar de injustiçado, porque quantas vezes nós somos injustiçados, nós temos que tomar cuidado para não cometer injustiça com as pessoas. Nós temos também que tomar cuidado, porque talvez se eu não tomar cuidado, eu posso ser injusto com o meu irmão, eu posso ser injusto com o meu colega de trabalho. Mas está falando aqui também, olha que manso também é aquele que, apesar de injustiçado, não procura justiça, né, nem vingança, mas confia em Deus como seu legítimo defensor. Então olha aí, o Salmo 40, versículo 4, olha que coisa linda, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Meus irmãos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Coisa terrível é quando nós confiamos em nós mesmos, na nossa própria força. Coisa terrível é quando nós achamos que nós podemos ou que nós somos alguma coisa. Olha bem, meus irmãos, nós estamos falando isso, irmão, na questão de justiça. Quantos grandes homens, chamados grandes por aí, salvo engano, eu não sei se eu estiver enganado, peço perdão aos irmãos, a filha do gerente, salvo engano, do Santander, que é um dos maiores bancos do mundo, ela falou: meu pai morreu como um indigente. Meu pai morreu como um indigente. Ou seja, ninguém nem pôde ir no seu velório. E um homem conhecido mundialmente pela posição que ocupava. Pela posição que ocupava. Então, olha aqui, a gente confia em Deus como nosso legítimo defensor. Alguém está te perseguindo lá na escola, alguém está te perseguindo lá no trabalho, alguém está te perseguindo em algum lugar, confia no Senhor. No momento certo a justiça de Deus há de vir. Deus é justo. Deus é justo. Irmão, mas eu estou esperando. Irmão, espera lá. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. A confiança não pode estar no homem. A confiança tem que estar em Deus. E o Senhor Jesus continua o seu sermão, no versículo de número 6, ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ô irmão, fome e sede de justiça. Uma certa feita um pastor falou algo que eu achei interessante. Tem pessoa que ele pratica as coisas e acha que está tudo certo. Aí quando alguém faz o mínimo para ele, para os irmãos, ele fala assim: Deus, faz justiça. Aí ele começa a sofrer. Ele fala: mas eu não estou entendendo. É Deus fazendo justiça. É Deus fazendo justiça. Quando fala aqui que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha, fome e sede. Vamos aqui falar da fome. Quem tem fome, a primeira coisa que você quer fazer quando você está com fome, você quer ver a gente chega em casa, às vezes chegou do trabalho, aquele dia foi mais puxado, e não deu tempo de almoçar, né, irmã Luísa? A gente já, bença mãe, bença pai, já vai direto na geladeira. Matar a fome. Fez uma caminhada, doutor Guilherme aqui, faz aí o ciclismo aí, é toda hora garrafinha d'água, sede. Imagina se nós procurássemos, olha bem, a justiça de Deus. Se nós procurássemos a justiça de Deus, como nós procuramos água e comida, no sentido da sede da justiça,
Seria maravilhoso. Mas muitas vezes nós queremos que Deus só faz justiça para lá. Mas a justiça de Deus, ela é reta. Ela não faz curva. Ela é reta. A reta justiça de Deus, justa justiça de Deus. Se eu sou culpado, Deus vai me julgar culpado. Ah, mas você não, vem cá, você não. Não. Deus não faz acepção de pessoas. A justiça de Deus é para todos. Então, olha aqui, ele fala assim: fome e sede de justiça. O alimento, olha aqui, o alimento alimenta a vida física. Porém, a alma tem fome e sede de justiça. Às vezes você quer ver uma coisa que nós não temos, aí nós queremos fazer jejum de justiça. Você quer ver? É quando você tem aquele vizinho abençoado, aquele abençoado, sabe, irmão André Moreira, diácono André Moreira, aquele vizinho que se ora, todo dia você levanta a mão para o lado da casa e fala: oh Deus, abençoa o meu vizinho. Senhor, prepara uma casa para ele, pelo menos 30 quilômetros daqui, né? Aquele abençoado. Será que isso é fome e sede de justiça? Não. Isso é olhando para o próprio umbigo e querendo só o seu bem-estar. Talvez é esta pessoa que Deus preparou para estar ali junto de mim, junto de você, para nos lapidar, para nos moldar, para você entender o que é fome e sede de justiça. É difícil eu falar o que eu vou falar aqui, os irmãos me perdoem, mas eu vou falar. Eu morei num estado do Mato Grosso, e tinha um irmão que congregou lá conosco, e ele era extremamente radical em tudo que ele falava. Tudo que ele falava, ele era radical, pastor ali, tudo. Não, é assim. E não abria mão de nada. Ele era assim, desculpa os irmãos, eu falo para os irmãos, ele era um justiceiro. Tudo era a ferro e fogo. Aí um dia, a Bíblia diz: quem está em pé, olhe ou cuide para que não caia. Meu irmão, se nós estamos de pé, por graça e misericórdia e bondade de Deus, ninguém aqui é melhor do que o outro, não. É a bondade de Deus que nos alcançou, é a misericórdia de Deus que nos alcançou. Ah, eu sou melhor. Não, irmão, não. Mas aquele irmão era assim, não é assim, tudo para ele não é 3 anos, é 4 anos. Ele gostava era de 3 anos, 4 anos, 5 anos. E infelizmente, irmão, veio uma situação para ele. Aí ele chegou lá na reunião: oi, meu senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão. Irmãos, eu vim aqui porque aconteceu uma situação assim, e eu quero que os irmãos usem de misericórdia comigo. A fome e sede de justiça não pode ser só para o seu irmão, não. A fome e sede de justiça tem que ser para mim também. E quando ele pediu misericórdia, sabe o que um falou para ele? Falou: irmão, que nós vamos cumprir a palavra de Deus na sua vida. Aí ele falou: como assim? Ele falou: da mesma medida que mediu, nós vamos te medir agora. E eu já quero sugerir aqui, 3 anos. O outro: não, 3 está pouco, vamos 5. Aí vocês querem me matar. Está vendo, irmão? Não tenha fome e sede de justiça só para o seu irmão. Não tenha fome e sede de justiça só para o seu vizinho. Tenha fome e sede de justiça para a sua vida também. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus é justo. E o Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Não é o justiceiro, mas a fome e sede de justiça, irmão. Olha que interessante. Assim como desejamos o alimento e lutamos por ele, assim deve ser a nossa luta pelas coisas espirituais. Michael Douglas,
Colossenses 3, versículo 1 e 2, por favor. O que nós temos desejado? O que nós desejamos? No dia a dia, qual é o nosso desejo? Será que os nossos desejos, aqui agora falando de fome e sede de justiça, falando também desejo das coisas materiais, das coisas terrenas, qual é os nossos desejos? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque aqui o A e o B pode te ajudar. Você quer ver um exemplo? Eu falei isso aqui um dia e é difícil, eu sempre falo esses exemplos, mas para os irmãos me entenderem, os irmãos me perdoem, mas eu gosto desse exemplo. Às vezes, por a gente trabalhar com a política, as pessoas nos pedem favores absurdos, irmãos, injustos. O senhor sabia, irmão André Moreira? Eles te pedem favores absurdos, injustos. E uma pessoa me pediu um determinado favor. Eu falei: olha, eu não tenho condição de te atender. Ela falou: então deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara. Quando daqui a um tempo o senhor vier me impedir o voto, eu também não vou te atender. Irmã, faça isso, por gentileza. Eu vou ficar muito feliz. Porque não